Fala, galera. Hoje eu recebi uma notificação do YouTube, do canal do Clayson. Não sei se você conhece o canal do Clayson. O Clayson é um professor e também roteirista de vídeos e de trabalhos com o Felipe Neto. Muito bem, nesse vídeo que eu recebi de notificação, o Clayson faz uma denúncia contra o pastor e deputado federal Ottoni de Paula. Baseado no seguinte: o Ottoni de Paula gravou um vídeo onde ele fala uma porção de coisas. No final, ele chama pessoas para acreditarem no possível derramamento de sangue no Brasil em função de questões políticas. O Clayson fez uma análise crítica desse vídeo, mas eu quero dizer para você, o Clayson errou. E eu quero mostrar para você no que e como o Clayson errou nesse vídeo que ele fez. Fica comigo então e você vai entender do que é que eu estou falando. Eu sou o Marcos Vinícius, criador do canal, comentarista aqui de diversos assuntos. Entre eles, o mais importante tem sido o quê? O uso equivocado, abusado, exploratório da religião cristã por políticos ligados a pastores ou pastores ligados a políticos, o que faz com que, de uma forma muito ruim, o evangelho pregado por Jesus seja extremamente envergonhado. Então esse aqui é o tema principal do canal, entre outros assuntos que a gente costuma comentar aqui. Quero aproveitar para te convidar para você já, olha, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e já dar o seu like aí já de início aqui no vídeo, porque você dando o seu like, o vídeo vai mais longe na plataforma, mais pessoas terão acesso a este assunto. Então, sem mais delongas, vamos ao assunto desse nosso vídeo de hoje. Por que o Clayson errou? O Clayson errou no seguinte: eu vou deixar para vocês aqui no card o vídeo que o Clayson fez e vou deixar também na descrição deste vídeo. Um vídeo denúncia sensacional, extremamente bem pesquisado, várias matérias de jornal que ele traz sobre esta personalidade controversa que é o pastor e deputado Ottoni de Paula, um pastor da Assembleia de Deus, mas que muitas vezes age como se fosse um homem totalmente mundano na linguagem de nós evangélicos. No seu vídeo, Clayson faz uma análise de um vídeo que o Tony de Paula publicou nas suas redes sociais a possibilidade de haver um golpe contra o presidente Bolsonaro e dizendo diversas acusações contra o STF, contra o Senado, contra a casa que ele faz parte, que é a Câmara dos Deputados, e dizendo que estavam tramando um golpe contra o Bolsonaro. Dentro dessa sua explanação, que é uma explanação bem confusa, o deputado Ottoni de Paula diz que não seria aceito esse golpe e que o povo está com Bolsonaro. Se fizerem alguma coisa, haverá derramamento de sangue no Brasil. E o Clayson, então, faz uma análise mostrando toda a, abre aspas, loucura da fala de Ottoni de Paula. E eu quero dizer para vocês, para começar, o seguinte: o erro do Clayson foi o seguinte, foi equiparar a fala de Ottoni de Paula à loucura. Clayson, o vídeo teu está sensacional e eu recomendo mais uma vez para todo mundo. Assistam este vídeo porque ele fez um trabalho sensacional. Mas você errou, Clayson. E a culpa do seu erro não é sua, até porque você não é do meio evangélico. Você não é do nosso meio. E eu explico aqui. Eu vou explicar por quê. A primeira coisa que eu quero dizer para esta explicação é a seguinte: eu respeito profundamente a história da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus tem uma história que vai começar lá em 1906, nos Estados Unidos, em Los Angeles, numa reunião de oração que acontecia numa rua chamada Rua Azusa. E essa reunião, onde as pessoas iam orar e buscar espiritualidade, elas foram, na linguagem, novamente, na linguagem dos evangélicos, elas foram reavivadas na sua fé. Foi um movimento que marcou
toda uma geração, marcou todo um século, o século XX, e transformou de uma vez por todas o meio evangélico. A Assembleia de Deus tem as suas origens lá nesse movimento da Rua Azusa e é uma história de respeito. Onde você vai, existe uma igreja Assembleia de Deus. Às vezes, nos lugares mais simples do mundo, eles estão lá. É uma igreja que tem um espírito missionário para transmitir essa mensagem. Então, essa história, a história da Assembleia de Deus, do movimento pentecostal iniciado lá em 1906, não pode ser manchada dessa forma. Esse é o primeiro assunto que eu queria dizer e é o primeiro erro que eu vejo o Clayson cometer, só que não é um erro voluntário, nem é um erro que ele cometeu que invalida o seu trabalho. É apenas um erro que ele não é do meio evangélico, ele não conhece, ele não tem obrigação de falar sobre isso. Então, Clayson, você não errou, você deixou de trazer elementos e eu estou complementando aquilo que não foi dito. Então, esse é o primeiro aspecto, é a história belíssima das Assembleias de Deus. O segundo aspecto é o que eu venho falando aqui e que eu falei, inclusive, no meu último vídeo, que é o vídeo que eu vou deixar também aqui no card, sobre o Malafaia, e o vídeo do Roberto Jefferson, que já foi apagado, graças a Deus, do Twitter, incitando formação de milícias dentro das igrejas. O que é o segundo erro? É o seguinte, Clayson, te admiro muito o seu trabalho, mas o Otônio de Paula não é tantã, ele não é um perturbado da cabeça. Inclusive, esse termo que ele usa, né, que usam a respeito dele, que é o espalha-brasa, ele acomoda-se nesse termo, né? Sou espalha-brasa. Não. Esse comportamento é um comportamento que vai de encontro à mensagem do Evangelho. A primeira coisa sobre este assunto é a seguinte: Jesus nunca se preocupou em ter uma posição no reino deste mundo. Olha só, lá na tentação, quando, né, ele foi para o deserto e o diabo foi tentá-lo, né, ou seja, foram apresentadas as tentações a ele. A última tentação foi a seguinte: levou um alto monte, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso lhe darei, se prostrar e me adorar. E Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Este texto, que está em Mateus capítulo 4, versículo 8 e 10, se junta a um escrito de São Paulo apóstolo na carta aos Romanos, capítulo 1, 25, que diz o seguinte: eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Essas pessoas, esses líderes evangélicos, esses líderes cristãos, os líderes religiosos que transformam políticos em ídolos, estão totalmente opostos a essas duas verdades. Eu só trouxe dois exemplos sobre este tema. Eles estão enganando e distorcendo o coração e a cabeça do povo cristão em relação à política e às questões ideológicas da política. É um engano. Transformam um político em um ídolo, em uma pessoa que tem uma palavra infalível, como se a palavra dele não pudesse ser contestada por nada. Ora bolas! Ora bolas! Que isso, Otônio de Paula? Ele é um ser humano como outro qualquer e ele comete erros. Você comete erros, eu cometo erros. Que coisa é essa? Então esse é o primeiro erro que o Clayson não colocou, até porque ele não tem obrigação de falar sobre essas coisas. Mas nós cristãos temos. O segundo engano que está nisso tudo é quando ele termina lá o vídeo dizendo que vai ter derramamento de sangue. Deixa eu falar uma coisa. Quando Jesus foi preso, Jesus falou o seguinte para Pedro, que puxou a espada: coloque a espada no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, pela espada morrerão. Nenhum cristão tem que se envolver em derramamento de sangue por causa de político nenhum. Não faz parte do nosso chamado, não faz parte da nossa percepção de mundo. Resistência política para um cristão é outra coisa. Como diz o meu amigo Léo Maltrapilho, resistência política para o cristão é ir na rua e ajudar o morador de rua, é ir na favela, na comunidade e ajudar quem está sentindo fome, quem está passando fome. Não é pegar em armas para defender político nenhum, nada disso. Jesus também disse o seguinte, quando ele estava sendo julgado, João 18:36, disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam
para impedir que os judeus me prendessem. Olha aí, quem está falando é Jesus, não sou eu não estou inventando nada, eu não estou acrescentando nada. Então, isso é um engano, isso é uma distorção. E um pastor ir para a rede social pregar isso é muito feio, é horroroso. E eu dou parabéns ao Clayson por ele ter trazido essa denúncia incompleta, e eu estou tentando aqui ajudar e completar, para alertar principalmente você, cristão. Tem muito líder religioso envolvido na política apenas e só apenas em busca de um espaço de poder temporal, poder do mundo. Não tem nada a ver com o reino de Cristo. O nosso chamado é para pregar a paz e o amor. E eu quero encerrar lendo um trecho de um discurso do grande Martin Luther King. Podem nos colocar na cadeia e ainda amaremos vocês. Podem bombardear nossas casas e ameaçar nossos filhos. E por mais difícil que seja, ainda amaremos vocês. Mandem aqueles entre vocês que perpetram a violência debaixo de capuzes atacar as nossas comunidades depois da meia-noite e nos arrastarem até alguma estrada e nos espancarem e nos deixarem quase mortos. E ainda amaremos vocês. Mas estejam certos de que vamos esgotá-los com a nossa capacidade de sofrer e de que um dia vamos conquistar nossa liberdade. Vamos responder à força física de vocês com a força das nossas almas. Façam o que quiserem conosco e ainda amaremos vocês. Essa é a palavra de um evangélico, essa é a palavra de um cristão. Um cristão não tem que ameaçar ninguém de derramamento de sangue. Obrigado se você chegou até aqui. É muito importante que você divulgue esse vídeo e se você precisar sair, a pandemia não acabou. Se proteja, usa sua máscara, lave as suas mãos. A gente se encontra no próximo vídeo.